sabe o que são cidades sustentáveis? Será que a cidade que você mora pode ser considerada uma cidade sustentável? Então, as cidades sustentáveis, elas vão receber esse nome se elas adotarem práticas, medidas que vão aliar a qualidade de vida da população, dos seus habitantes, juntamente com o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente. Então, todas as medidas, todas as técnicas que aliam esses três elementos são consideradas cidades sustentáveis. E várias práticas podem ser utilizadas, podem estar sendo adotadas no dia a dia dessas cidades para conseguir aliar esses três elementos. Uma delas é diminuir a emissão dos gases de efeito estufa. Nós sabemos que o efeito estufa em si é um efeito natural da Terra, onde esses gases vão ser responsáveis por reter, por aprisionar parte da energia que vem do Sol. Isso garante o quê? Isso garante temperatura adequada à vida no nosso planeta. Porém, o problema com esses gases começa quando as nossas atividades, por exemplo, o tráfego de carros, a atividade industrial, emite mais gases de efeito estufa, além dos que estão presentes na atmosfera. Então, os carros, as indústrias emitem grandes concentrações de CO2, de metano, e isso gera problemas relacionados ao aquecimento global. Então, as cidades podem estar incentivando o uso de energia renovável, né? Aquela energia que não vem do petróleo, porque essa energia renovável, a energia dita limpa, a queima dela não emite esses gases de efeito estufa, ou seja, você consegue manter a sua atividade, você consegue continuar tendo atividade industrial, atividade dos carros, porém utilizando uma energia que, quando for queimada, não vai emitir os gases. Então, essa diminuição das emissões dos gases de efeito estufa é uma das práticas que as cidades sustentáveis adotam. Nós podemos também ter atividades de manter os bens naturais. O que nós estamos chamando de bens naturais? Nós estamos chamando a água, o solo, a biodiversidade. São bens naturais comuns à cidade. Então, adotar práticas de conservação do solo, incentivar o desenvolvimento de áreas que vão preservar uma vegetação natural e práticas que vão preservar e vão propiciar a manutenção da qualidade da água, vão evitar a sua contaminação, seriam formas de manter esses bens naturais na qualidade que nós necessitamos. Então, essa é outra forma de poder garantir que a sua cidade seja considerada uma cidade sustentável. Recuperar áreas contaminadas. Então, as cidades podem conter áreas contaminadas. E essas áreas contaminadas, por exemplo, seriam aterros sanitários que foram desativados ou aterros sanitários que já atingiram a sua vida útil, a sua capacidade máxima. Se eles não forem monitorados constantemente, eles podem se tornar uma área contaminada. Outro exemplo de área contaminada dentro da sua cidade é uma área em que houve vazamento de alguma substância, é uma área em que era armazenado determinado tipo de insumo e, por algum motivo, essas substâncias entraram em contato com o solo, com a água, com o ar. Então, as cidades sustentáveis buscam recuperar essas áreas contaminadas. No caso dos aterros sanitários que estão desativados, uma forma de se recuperar é transformar eles em áreas de lazer, em parques. Então, essa recuperação dessas áreas contaminadas também é uma prática comum às cidades sustentáveis. Utilizar o biogás para a geração de energia. Então, nós já vimos o quê? Que buscar formas de substituir a energia fóssil, aquela energia não renovável que vem do petróleo, é uma prática que nós precisamos buscar quando nós falamos em sustentabilidade dessas cidades. E o biogás entra nesse sentido, porque o biogás nada mais é do que aquele gás que é produzido através da atividade de micro-organismos vivos. Então, são bactérias que transformam a biomassa, por exemplo, resíduos agrícolas, esterco, bagaço de cana-de-açúcar. Essas bactérias transformam essa biomassa num biogás. E esse biogás é constituído basicamente de metano,
que tem uma grande capacidade de fornecer energia. Então, buscar formas de inserir esse biogás para suprir a demanda que a cidade tem é uma forma sustentável de estar mantendo esse desenvolvimento e de estar suprindo a necessidade dessas cidades. Outra prática também que é comum para atingir a sustentabilidade das cidades é instalar painéis solares. Então, a energia solar é uma energia limpa, abundante, que não vai ser esgotada, como o caso da energia fóssil, e ela pode ser utilizada através de painéis solares. Provavelmente você já viu grandes placas que são expostas ao sol. Essas placas conseguem reter, conseguem capturar a energia solar, que é chamada de energia térmica, e transformar essa energia térmica em energia elétrica, também para suprir a demanda das cidades nas diversas atividades do seu dia a dia. Se, por exemplo, num dia ensolarado, você já entrou num carro e percebeu que ele estava quente, essa sensação que você percebeu é um exemplo da energia térmica que vem do sol. Então, é essa energia que esses painéis solares conseguem converter em energia elétrica. Então, a adoção de painéis para capturar a energia do sol é uma prática muito comum em cidades ditas sustentáveis. Implantar os telhados verdes. Então, telhados de casas, de prédios que têm possibilidade estão sendo o quê? Inseridos cobertura vegetal. Ao invés de ter uma telha ou concreto, tem cobertura vegetal. Isso traz uma série de benefícios, por exemplo, uma temperatura mais agradável, mais confortável, a redução de gases, porque a gente sabe que a vegetação consegue absorver parte desses gases que estão na atmosfera, né? Principalmente vindos de quê? Dos carros, da nossa atividade industrial. Então, os telhados verdes também são comuns nessas cidades. Será que na sua cidade você já viu, já observou telhados verdes? Os programas também para melhorar a mobilidade nas cidades. Então, o transporte, o deslocamento das pessoas nas cidades, nós sabemos que é um problema da maioria delas. Então, formas de melhorar essa mobilidade também garantem sustentabilidade a essas cidades, à medida que elas permitem maior facilidade e menos tempo gasto nesse deslocamento. Então, a implantação de corredores exclusivos para ônibus, a construção de ciclovias. Então, existem várias cidades que têm ciclovias que percorrem toda a extensão daquela cidade. Isso permite grande mobilidade das pessoas que moram lá. A associação de parques com as faixas de pedestres. Então, todas essas técnicas que vão permitir maior mobilidade, que a gente chama de mobilidade sustentável nessas cidades, são bem-vindas na busca dessa sustentabilidade das cidades. Programas de captação de águas pluviais. Então, a água é o maior bem que nós temos, é um recurso natural que tem que ser preservado e usado de forma racional. Então, medidas técnicas que vão capturar a água da chuva é uma ótima forma de estar diminuindo a necessidade de água potável. Nós podemos, parte dessa demanda da cidade, suprir com a água da chuva, que está aí abundante, disponível para nós. Então, a implantação, por exemplo, de calhas, de filtros, de reservatórios que vão acumular essa água da chuva. Posteriormente, essa água da chuva pode ser usada para jardins, para limpeza urbana, e existem algumas cidades que tratam essa água da chuva, utilizam tecnologias para tratar